Filipenses capítulo 3, irmãos, todos encontraram? Vamos ficar de pé, irmãos, para ler a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3. Versículo 13, versículo 14, 12, diz assim: Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido. Irmãos, eu imagino que está bem fresco na sua memória. Na última semana, na verdade, no último mês, nós estivemos aqui na nossa igreja comemorando a Reforma Protestante. E nós estamos falando de 505 anos de história, no qual o Senhor dirigiu a história, abençoou e fez com que Martinho Lutero resgatasse as antigas doutrinas da graça nesse movimento. E se os irmãos lembram muito bem, nós tivemos a oportunidade de ver presbíteros e diáconos envolvidos em um mês de ensino acerca dos 5 solas. Os 5 solas da Reforma Protestante, que são bem resumidos: o sola gratia, o sola fide, o sola... O pessoal tá fraco ou esquecido? O sola Scriptura, o solus Christus e o soli Deo Gloria. Porque é pautado nesses fundamentos, onde somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus a glória, é que a Reforma Protestante, lá no Sínodo de Dort, encarou os grandes desafios da controvérsia arminiana. Isso é história, irmão. É a história da igreja, é a história da teologia, é a história que Deus vai dirigindo para a sua própria glória, para o nosso aprendizado e, acima de tudo, sempre o retorno à Escritura. Então, as crianças cantaram aqui no último domingo. As bases da reforma. Elas não estão aqui para cantar, né? As bases da reforma. Vamos aprender. Muito bem. Então veja como a música tem um poder, né? Faz com que as pessoas gravem ensinamentos preciosos. E é claro, não apenas os 5 solas precisam ser realmente guardados e aprendidos por cada um de nós, mas talvez nós pudéssemos pensar em um outro importante aprendizado, um outro importante ensino. Na verdade, um lema, um motto, não a motto do cacheta, mas um motto no sentido de ser um tema a ser guardado, um tema a ser apreciado, um tema a ser entendido. Ecclesia reformata semper reformanda est. Igreja reformada sempre se reformando. Quem já ouviu essa frase uma vez na vida? Levanta a mão aí para eu ver. Veja que são todos, né? Ninguém. Meu querido, essa frase ela surgiu num contexto onde as pessoas que defendiam a Escritura diziam que a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja que prega a palavra do Senhor, ela precisa constantemente se reavaliar, e se reavaliar sempre a partir da palavra de Deus. Ela sempre precisa voltar à palavra de Deus, diante das controvérsias, diante dos enganos, diante das novas teologias, diante das novas tendências, diante de quaisquer situações que se levantam no meio da igreja. A igreja reformada é aquela que sempre se volta para a Escritura. É por isso que a igreja reformada está sempre se reformando.
ela sempre está olhando para a Escritura para entender o caminho a qual ela deve permanecer firme, resoluta. E nós, irmãos, somos uma igreja reformada. Diante das controvérsias que têm surgido, nós somos aqueles que precisam se reformar, voltar à Escritura. Isso é algo importantíssimo no nosso contexto atual. Porque esse lema, meu querido, ainda que poucos conheçam, é algo que tem sido deturpado, assim como a palavra de Deus, no nosso contexto. Eu não sei se você sabe, mas há igrejas no nosso tempo que se deformaram ao invés de se reformar. Nós poderíamos citar muitas igrejas neopentecostais, que estão deformando o ensino bíblico no momento que elas estão acrescentando questões que envolvem até mesmo o espiritismo, seja um baixo espiritismo, um alto espiritismo. Igrejas que estão misturando a fé cristã, princípios judaicos que não encontram apoio na Escritura. Elas estão se deformando e não reformando. Por outro lado, pessoas que se dizem cristãs, como alguns seguidores da igreja adventista, afirmam que a sua própria igreja, ela é mais do que uma igreja reformada. Na verdade, ela é a reforma da reforma. Ela é algo que está acima, ela é algo que está além. E no momento que você se coloca numa posição tão alta, meu querido, tão excelsa, tão absolutamente inequivocadamente verdadeira, você se coloca numa posição de seita, onde ninguém é mais seu irmão em Cristo, onde a única verdade, a absoluta verdade, é aquela que está presente no seu contexto. Então as igrejas estão se deformando e algumas igrejas estão se arrogando. Mas há grupos, meus queridos, que estão literalmente contrariando a palavra de Deus. Se você resolver dar um Google, porque parece que essa frase está em voga, né? Dá um Google. Se você resolver dar um Google e procurar o seguinte projeto, The Reformation Project. Parece algo presbiteriano, né? Parece algo calvinista. Parece algo que vai de encontro a esse lema tão importante. A igreja reformada sempre se reformando. E na verdade, quando você começa a pesquisar isso, você para e percebe que se trata de um movimento que pega esse importante lema da reforma, sempre se reformando, e diz, sim, a igreja precisa se reformar, mas ela precisa se reformar não voltando à Escritura para entender a vontade de Deus, mas sim, reformando a Escritura ao seu tempo, às novas tendências, aos novos entendimentos, às novas aplicações, aos novos grupos, aos novos gêneros, as novidades, e de repente, meu querido, essas pessoas passam a se tornar um movimento que defendem gays, homossexuais, lésbicas na igreja, no ministério pastoral, como um princípio intrínseco de uma igreja que se reforma. É uma loucura, irmãos. Estamos vivendo uma loucura onde as pessoas estão fugindo da palavra de Deus com o subterfúgio de dizer que estão se reformando como o princípio que acreditamos, mas isso não é verdade. Porque para o crente comprometido com a palavra de Deus, se reformar não significa deturpar o evangelho, mas pregar o evangelho mesmo quando ele não é aceito. Viver o evangelho mesmo quando ele é um profundo escândalo para as pessoas. E, meu amado, isso precisa ser reconhecido por nós, porque se Deus não tivesse misericórdia, se Ele não estivesse agindo na nossa vida nesse exato momento, se não fosse o Espírito Santo habitando em nós, nós certamente seríamos heréticos iguais, ou muito mais, muito piores. Mas Deus vai freando, meu querido, a condição pecaminosa em nós que insiste em nos desviar para a direita ou para a esquerda. Ele nos preserva e Ele nos mantém no caminho, mesmo com os nossos pecados, a fim de que nós glorifiquemos Ele no fim. Então, meu querido irmão, por mais que você possa olhar para o The Reformation Project,
Por mais que você possa olhar para igrejas que estão deformadas, por mais que você possa olhar para grupos religiosos e encontrar diversos erros, eu quero que você olhe para você, meu querido. Nós precisamos olhar para nós mesmos e entender que se Deus não agir em nós, meu irmão, seremos terríveis. Nós faremos coisas terríveis. Nós, meu irmão, não glorificaremos a Deus. Porque o pecado subsiste em nós tenazmente. E se o novo homem, meu querido, nessa luta não prevalecer, colheremos terríveis consequências dos nossos pecados. E eu digo isso, meu irmão, porque nós tendemos sempre a imaginar as coisas positivas. Filipenses, não é verdade? Se eu fosse pensar num tema para Filipenses, e certamente você já ouviu esse tema várias vezes, Filipenses é a carta da? É a carta da alegria. E quando, meu irmão, pegamos esse tema aqui, sim, é verdade, afinal, o apóstolo Paulo fala do alegrar. Parece, meu irmão, que a vida cristã é isso, é alegria, 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 alegria. É como se os problemas não existissem, é como se as dificuldades não existissem, é como se as heresias não existissem, é como se eu não precisasse absolutamente entender a palavra para dar resposta diante de todas as heresias que estão ao meu redor. E, meu irmão, isso não é verdade. A igreja de Filipos, meu querido irmão, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, no meio do primeiro século. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, você sabe, ele está preso. Não se sabe se ele está em Cesareia, não se sabe se ele está em Roma, não se sabe se ele está em Éfeso, mas ele está preso em algum lugar. Ele escreve essa carta, ele recebe Epafrodito, que talvez era o pastor daquela igreja. Ele recebe Epafrodito, ele conversa com Epafrodito, ele sabe o contexto da igreja de Epafrodito, ele sabe o que está passando na igreja de Filipos, e ele manda essa carta, ele envia essa carta para aqueles irmãos. E quando ele envia, meu amado, eu quero que você entenda que essa igreja, ela tem 10 anos de plantação. 10 anos de plantação. É uma igreja viva, nova. Essa igreja certamente está num avivamento? Não está. Por mais que houvessem ali crentes fiéis ao Senhor, por mais que o apóstolo Paulo diga alegrai-vos, alegrai-vos, ele diz mais uma vez, alegrai-vos. A sua palavra para aquela igreja é no sentido dela entender que ela precisa se reformar. Ela precisa se corrigir. Ela precisa voltar ao caminho. Porque com 10 anos de plantação, essa igreja já está passando por situações que mostram que se Deus não tiver misericórdia, meu irmão, rapidamente nos desviaríamos do caminho da fé em Cristo Jesus. Vou ler apenas 7 versículos. O apóstolo Paulo diz, Filipenses 1,15. Alguns efetivamente proclamam ao Cristo por inveja e porfia. Filipenses 1,17, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Filipenses 2,3, nada façais por partidarismo ou vanglória, certamente tendo em mente Evódia e Sintique. Filipenses 2,14, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Filipenses 3,2, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, daqueles que professam a falsa circuncisão, esses que estão andando no vosso meio, versículo 18 e 19, que são inimigos da cruz de Cristo, esses cujo destino é a perdição, que se preocupam apenas com as coisas terrenas. Eu quero que você perceba, meu querido irmão, que a epístola da alegria não é só alegria. Por mais que a igreja de Jesus seja maravilhosa, a igreja de Jesus tem um potencial também destruidor. Quando todas essas situações não são tratadas. Então olhe para você. Nós somos tão ágeis a olhar para os que estão de fora, meu querido irmão, e dizemos que a igreja precisa se reformar, a igreja precisa mudar, vocês precisam se consertar, e não olhamos para nós mesmos.
Talvez você tenha 10 anos de igreja. Talvez você tenha 50 anos de igreja. Talvez, meu querido irmão, você está começando. Não importa o tempo. O fato de você ser pecador, se você não ter toda a sua dependência de Cristo, do seu Espírito Santo, certamente você fará algo como esses alertas do apóstolo Paulo. Você fará algo que desagrada ao Senhor. E é nessa hora que você entende. A igreja reformada, ela está sempre se reformando. A igreja reformada está sempre voltando-se para a Escritura. É nessa hora que você se volta para a Escritura e diz: ser propício a mim, Deus, ser propício a mim, pecador. Então não importa se nós olhamos a história da igreja de uma perspectiva global, se nós olhamos a história da igreja numa perspectiva local, como a igreja de Filipos. Não importa se nós olhamos para nós mesmos individualmente nas nossas histórias, o fato, meu irmão, é que nós precisamos de correção, nós precisamos nos aprimorar, nós precisamos nos reparar, nós precisamos de restauração. E, meu irmão, isso não vem de nós, isso só pode vir de Deus, isso só pode vir do Espírito Santo de Deus, que traz o verdadeiro arrependimento para mim e para você. Então, se você é igreja reformada, se reforme. Volte à Escritura. Volte à palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo lhe diz: eu prossigo para o alvo. A metáfora do apóstolo Paulo, ela é muito sutil para que nós possamos também apontarmos aqui alguns alvos, apontarmos aqui algumas metas, para que nós conseguimos realmente encontrar metas para uma reforma espiritual na nossa vida. Se você quer buscar essa reforma para a sua vida, meu querido, observe o versículo 12, a parte A do versículo 13, quando ele diz: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. A primeira meta para uma reforma espiritual genuína, meu querido, não poderia ser outra senão essa: reconheça a sua imperfeição. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, meu irmão, porque se estivéssemos falando do pastor Ângelo, se estivéssemos falando da sua vida, certamente você reconheceria a sua imperfeição. Realmente, eu sou um pecador, eu sou um miserável, é isso mesmo, mas nós estamos falando do apóstolo Paulo. Alguém que disse para os crentes: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Um referencial para a igreja. Um homem que se entregou à causa missionária, à expansão do evangelho entre os gentios. Esse homem, depois de haver feito tudo, ele disse: eu sou imperfeito. Eu não obtive a perfeição. Eu ainda não alcancei. Meu amado irmão, a meta do apóstolo Paulo é se assemelhar totalmente a Cristo Jesus. Ele quer que Cristo seja visto na sua vida. Essa é a meta quando dizemos: eu reconheço a minha imperfeição. Porque no momento que você reconhece que é imperfeito, no momento que você reconhece que é pecador, você volta os seus olhos para aquele que é perfeito, para aquele que não pecou, para Cristo Jesus. Você quer ser como Ele, você prossegue naquele caminho, você quer fazer tudo para a glória e louvor dEle. O apóstolo Paulo, meu querido, ele quer ser como Cristo em todos os aspectos da sua vida. Por isso ele tem uma insatisfação santa, no sentido de que eu não julgo pelo obtido. Um aspecto fundamental da maturidade cristã que nos falta muitas vezes, meu irmão. Essa consciência de imperfeição, essa consciência de pecado, essa consciência de que se não fosse Deus em nós, nós faríamos coisas terríveis. E o apóstolo Paulo, irmão, tem enfrentado, nesse contexto gentílico, homens que acreditavam na perfeição. Os judaizantes que lá estavam rondando a igreja diziam: olha, eu sou perfeito porque eu guardo toda a lei, e vocês também deveriam ser perfeitos guardando a lei, por isso circuncidem-se.
Os gnósticos, por outro lado, diziam: olha, vocês estão aí lutando com essa questão de pecado, mas a verdade é que há um conhecimento excelente, e nesse conhecimento há perfeição, e nós já atingimos essa perfeição. Na metade do primeiro século, meu irmão, já haviam pessoas deturpando a palavra de Deus. E o que temos visto hoje, meu irmão, são inúmeros obreiros. Na linguagem do apóstolo Paulo, meu irmão, são os cães, são os falsos obreiros, que têm se levantado para dizer que sim, você não é imperfeito, sim, você não é pecador, você é uma bênção, você é santo, você é perfeito, você é lindo, é linda, é demais, você é tão bom, meu irmão, que você é o ponto fraco de Deus. Como não se arrogar com uma mensagem dessa, né? O apóstolo Paulo, pelo contrário, diz: eu não alcancei, eu não julgo ter alcançado. O que precisamos trazer ao nosso coração, meu irmão, é a epístola de Tiago, quando ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. O que precisamos trazer ao nosso coração é a epístola de João, quando ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Não há perfeccionismo religioso. Cuidado com a armadilha legalista, meu irmão, e reconheça a sua imperfeição. Reconheça a sua dependência de um Deus santo, para que você possa caminhar em santidade. Reconheça. Eu queria que você aplicasse isso na sua vida, irmão, pensando justamente nisso. É importante, é importantíssimo não se conformar com o seu nível atual na experiência cristã. Meu querido, não se conforme com o seu nível atual na experiência cristã. Eu lembro de uma ovelha que certa vez disse assim para mim: pastor, eu acho que eu não irei orar porque eu já orei o suficiente. Esse tipo de crente, meu irmão, é o crente que julga já ter atingido a perfeição. Esse é o tipo de crente que você tem que falar: Deus, leva. Porque o mundo é indigno de ter essa pessoa. Não. Nós não oramos o suficiente. Nós não conhecemos a Bíblia o suficiente. Nós não servimos o suficiente. Nós não testemunhamos o suficiente. Nós somos imperfeitos. Nós não podemos nos conformar com o nosso nível atual. Se um homem como o apóstolo Paulo, meu querido irmão, não se conformou, por que você irá se conformar? Então nesse momento você diz: Eclesia reformata et sempre reformanda est, igreja reformada sempre se reformando, eu me reformarei, eu me voltarei para a Escritura. Eu reconhecerei a minha imperfeição. Lembre-se, meu irmão, da igreja de Sardes. Quando o Senhor escreve para a igreja de Sardes, Ele diz: conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas na verdade, estás morto. Lembre-se da igreja de Laodiceia. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Mas sim, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Não é o pastor Pedro que está dizendo isso. É Cristo Jesus. Porque quando Deus, meu irmão, olha para nós, Ele precisa olhar contemplando a justiça de Cristo. Ele precisa ver em nós o sangue de Cristo. Ele precisa ver em nós a justificação de Cristo. Porque se Ele não vê, meu irmão, só há lago de fogo e enxofre, dor, ranger de dentes. Então reconheça, irmão.
Reconheça a sua imperfeição como uma primeira meta para essa reforma espiritual. E diz mais o texto, a parte B do versículo 13 diz: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então você se reforma primeiro reconhecendo a sua imperfeição. Agora você se reforma, meu amado irmão, quando você entende que precisa aprender com o tempo. Aprenda com o tempo. Aprenda com o passado, aprenda com o presente, aprenda com o futuro, aprenda com o texto bíblico, meu irmão. Pois a meta do apóstolo Paulo é olhar para trás, olhar para o passado, no sentido de lembrar da graça de Deus que superabundou na sua vida, a fim de que seu presente e seu futuro sejam repletos de uma esperança resoluta e inabalável naquele que o salvou, naquele que o chamou, naquele que o derrubou para o exaltar como filho de Deus. Para o apóstolo Paulo, meu querido, basta nos olhar o capítulo 3 de Filipenses. Se você olha o capítulo 3, versículo 1 a 11, você percebe que o apóstolo Paulo ele descortina o seu passado. Ele faz um resumo do seu passado. Ele olha para trás, meu querido, e o que ele diz é: bem que eu poderia confiar também na minha carne. Porque afinal de contas eu era circundado, 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, perseguidor da igreja, irrepreensível na lei. Esse é o seu passado na carne. Mas quando ele olha o passado na carne, ele lembra-se da graça que o alcançou. Então, meu querido, o apóstolo Paulo passa a lançar luz sobre o seu presente. E quando olhamos o versículo 12 a 16, ele faz uma comparação com um atleta que corre para a meta, e ele diz: todos então, andemos de acordo com o que já alcançamos, andemos agora, prossigamos agora, corremos agora, para que a graça continue superabundando. Então ele vira os seus olhos para o futuro, ele vislumbra o futuro como um estrangeiro, numa pátria celestial, como uma cidadania celestial, quando ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, meu irmão, está rezando o passado, presente e futuro, para dizer que nós precisamos aprender com a história, nós precisamos aprender com a nossa vida, nós precisamos aprender com o tempo, precisamos olhar para trás e vermos a graça, não a culpa, para que o nosso presente e futuro, meu irmão, sejam abençoadores na presença do Senhor. É nesse sentido que corremos, como um atleta, em busca daquela faixa, daquele alvo, daquele prêmio que está posto lá para aqueles que acreditam em Jesus. E aí o que nós vemos, pastor Pedro tem visto direto isso aí. Crentes dormindo, crentes bocejando, crentes aéreos. É nessa hora, meu irmão, que a palavra de Deus não pode dizer outra coisa senão essa: desperta, desperta, ó tu que dormes. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Roma, ele disse justamente isso: e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aprenda com o tempo, meu querido irmão. Porque aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas como é que eu quero que você aplique isso ao seu coração, meu querido? Como eu posso aplicar essa meta, aprender com o tempo, na minha vida? É necessário que você olhe para trás,
para reconhecer a graça, não para viver a desgraça. O meu passado ficou na cruz. Agora em Cristo eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez você tenha no seu passado, meu irmão, uma história terrível, pecados odiosos, circunstâncias tenebrosas. Mas na cruz, por meio de Jesus, o seu passado agora, meu irmão, precisa ser visto pela graça. Cristo te perdoou. Se você se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, Cristo te perdoou. Não há necessidade de carregar mais culpa. Agora lance todos os fardos em Cristo Jesus, meu irmão, e ande em novidade de vida. Aprenda com o tempo. O meu passado ficou na cruz, o meu presente é em Jesus, o meu futuro é na glória com o Senhor. Aleluia! Veja dessa perspectiva, meu querido. Não sofra. Por isso que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, e ele conclama, diz, olha, irmãos, na epístola da alegria, onde não há só alegria, ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ora, só se desenvolve, meu irmão, aquilo que ainda não está pronto. Você precisa crescer, você precisa se santificar, você precisa se parecer mais com Cristo. Então avança, meu irmão, aprenda com o tempo e não fique inerte nele. Viva para a glória do Senhor até aquele dia onde Ele transformará o seu corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Aí sim, seremos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Seremos santos, como Ele é santo. Aleluia. Metas para uma reforma espiritual, irmão. Reconheça a sua imperfeição. Aprenda com o tempo. E como diz a parte B do versículo 12 e também o versículo 14, disse o apóstolo Paulo, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Meu irmão, você apenas não fará o reconhecimento da sua imperfeição ou aprendizado com o tempo, mas é fundamental que na história, na sua vida, como crente, como servo de Deus, você priorize Cristo Jesus. Aqui está uma meta para uma reforma espiritual. Priorize Cristo Jesus. Se você não quiser escrever priorize Cristo Jesus, escreve solos Cristos. Somente Cristo. Meu amado irmão, nós precisamos compreender que a meta é não se iludir com os outros senhores dessa vida. A meta é não se iludir com os outros tesouros dessa existência. A meta é não se iludir com a criatura, mas voltar-se para o Criador. Priorizar o acima de tudo. Novembro, irmãos. Olha aqui, é novembro. Chegamos em novembro, o ano está terminando. Eu queria fazer uma pergunta para você, meu querido. Quais foram as prioridades que você perseguiu esse ano e você alcançou? Pergunta retórica, né? Quais foram os alvos que você estabeleceu e que você alcançou na sua vida, né? Pensa aí. Talvez vai vir na sua cabeça assim, eu queria aumentar meu salário, eu consegui, não consegui. Talvez alguém vai pensar assim, eu queria comprar uma casa. Alguns compraram, como o pastor Pedro, né? Porque o Kisney, eu acertei com o Kisney, pegar no pé do pastor, não é isso, Kisney? Benção. Ele vai pagar meu almoço depois ali. Mas
Irmão, alguns priorizaram uma casa, compraram uma casa, outros priorizaram, mas ainda não conquistaram. Nós certamente priorizamos, nós estabelecemos metas e nós perseguimos essas metas. E meu querido, certamente você foi bem sucedido em muitas delas, outras não. Mas a grande pergunta que eu faço é se por acaso, na sua reflexão de agora, você teve alguma meta onde você priorizasse Cristo Jesus. A nossa mente, meu irmão, ela está priorizando coisas, está priorizando planos, está priorizando caminhos, está priorizando tudo que é desta terra, que é deste tempo. É bem possível, meu irmão, que você não tenha estabelecido nenhuma meta, nenhum alvo a partir do próprio Senhor Jesus. E que eu vejo o apóstolo Paulo dizendo que ele vai prosseguir esse alvo, e ele repete 2 vezes, Cristo Jesus, Cristo Jesus. E eu digo mais uma vez, Cristo Jesus, porque, meu irmão, não há alvo, não há meta, não há plano, não há caminho que possa ser vivido na intensidade e com gratidão fora de Cristo Jesus. Cristo Jesus tem que ser a prioridade, tem que ser o número 1, tem que ser quem está no trono do nosso coração. E eu gosto dessa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, ele diz, eu prossigo. A tradução melhor talvez seria, eu persigo. E mais uma vez ele está trazendo o seu passado com o aprendizado pela graça, porque outrora ele perseguia o quê? Ele perseguia a igreja. O malvadão do apóstolo Paulo perseguia a igreja, prendia os crentes e fazia tudo sob os subterfúgios religiosos de proteger a lei de Deus. Mas o seu passado agora, meu irmão, ficou na cruz. Ele não persegue mais a igreja, ele é perseguido junto com ela. E se há algo que o apóstolo Paulo persegue, se há algo que ele corre atrás, se há algo que ele deseja imensamente na sua vida, é Cristo Jesus. Então ele persegue a Cristo. Ele prossegue após ele corre até ele, é tudo que ele quer. Ele, Cristo, é o seu melhor e maior tesouro, não há outro. Então ele escreve para a igreja de Filipos, e ele diz justamente isso, quando ele fala dos falsos mestres, quando ele fala dos falsos profetas, que querem ensinar a perfeição, o retorno à lei, o retorno a heresias, ele olha e ele diz à igreja, para mim, o que era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor da qual eu perdi todas as coisas e considero tudo como resto, como excremento, como lixo, como refúgio para ganhar somente Ele. Aquele que eu priorizo, Cristo Jesus. Meu irmão, guarde no seu coração essa importante lição. É um profundo engano cristão inverter as ordens das prioridades em sua vida. É um profundo engano. Se Jesus, meu irmão, não estiver no centro da sua existência, o que você terá é perecível. O que você terá, acaba. O que você terá, estraga. O que você terá, perece. Mas no momento que você prioriza Cristo Jesus na sua vida, meu irmão, o que você terá é eterno. O que você terá é inacessível. O que você terá não murcha. O que você terá não enferruja. Portanto, meu irmão, faça uma reflexão na sua vida e diga, se você é um atleta que está correndo em direção a uma meta, qual é a sua prioridade?
apóstolo Paulo responde essa pergunta, né? Ele escreve para a igreja do Coríntios e diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. É a hora, meu irmão, de você, atleta de Cristo, se dominar para alcançar essa coroa incorruptível que não perece. Aquela que o apóstolo Pedro disse aos presbíteros da igreja, quando os exortou a cuidar do rebanho de Deus, como o supremo pastor faria, ele diz: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O que nos aguarda ali no futuro, em breve, meu irmão, é glorioso, é maravilhoso, é excelso. Toda a glória ao Senhor seja dada para este alvo, mas é necessário que agora você se domine. É necessário que agora você se discipline. É necessário que agora você se corrige. É necessário que agora você, meu irmão, se reforme. Eclesia reformada de sempre reformando a este. Igreja reformada sempre se reformando. Seria muito bom, irmão, se o apóstolo Paulo estivesse correndo aqui, priorizando prosperidade, priorizando saúde, priorizando sucesso, priorizando fama, mas nada disso se encontra na Bíblia. Por que que você correria atrás disso como prioridade na sua vida, irmão? A prioridade para nós precisa ser Cristo Jesus. Então, reconheça a sua imperfeição, meu querido. Aprenda com o tempo. Priorize Cristo Jesus. Eu quero terminar essa palavra lembrando uma frase de Oswald Chambers. Oswald Chambers foi um pastor batista, evangelista, que é muito reconhecido por seus escritos devocionais, muitos deles voltados para o homem, para a liderança. Chambers foi alguém que se converteu no ministério do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Em uma das suas obras ele fala algo muito importante. Ele diz que o melhor critério para medir uma vida espiritual, o melhor critério para se medir uma vida espiritual, não são os êxtases, mas a obediência. Se você, meu querido irmão, quer perseguir metas para uma reforma espiritual na sua vida, essa reforma não será percebida por meio de êxtases, por meio de mãos levantadas, por meio de gritos e profecias, por meio de pessoas que descobrem o seu CPF e a rua onde você mora, não. A verdadeira reforma espiritual acontece, meu irmão, quando você decide se dominar e obedecer à palavra do Senhor. Viver para o inteiro agrado de Deus. É aí, meu querido, que você entenderá o lema da reforma. Igreja reformada sempre reformando. Porque isso é um retorno à Escritura. E nós somos, irmãos, a igreja CTK United tem poucos anos de organização. Nós estamos começando. Mas se nós não tomarmos as posturas bíblicas que são exigidas de nós, nós seremos como a igreja de Filipos e estaremos fadados a viver as mesmas circunstâncias, apesar de muitas alegrias que temos. Então é importante nos reformarmos hoje, nos reformarmos amanhã, nos reformarmos daqui a 1 ano, nos reformarmos daqui a 5 anos. É importante que nós retornemos à palavra de Deus sempre, para que a igreja, meu irmão, possa glorificar o Senhor sempre, e ela não seja morna para ser vomitada pelo Senhor, mas seja uma igreja fiel, uma igreja que é luz nas trevas, uma igreja que prega o nome de Jesus. Eu termino citando o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, porque esse é o resumo de tudo, irmão. Você precisa se reformar espiritualmente, porque Jesus apresentará uma igreja perfeita. Diz o texto bíblico, Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, ele diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela
pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É essa igreja que Cristo apresentará ao Pai no último dia. Mas até lá, igreja reformada, sempre se reformando. Há muitos erros ainda, há muitos pecados ainda, há muitas mazelas ainda, há muito que nós precisamos ainda mudar na nossa vida até que cheguemos ali. Então, meu querido irmão, coloque a sua vida na presença do Senhor agora. Em que você precisa se reformar na sua vida? Em que você precisa se acertar com Deus? Fique de pé, vamos orar. Faça a sua oração a Deus agora. Feche os seus olhos, meu querido, não se preocupe com quem está ao seu lado, apenas faça a sua oração com Deus nessa hora. Por onde começa a reforma espiritual na sua vida? Ela começa com arrependimento, irmão. Reconheça a sua imperfeição. Reconheça onde você precisa mudar. Reconheça, meu querido irmão, que há um pecado que tenazmente te assedia. Reconheça que você precisa confessá-lo, que você precisa deixá-lo, que você precisa abandoná-lo. Que você precisa se santificar na presença do Senhor. Meu querido, é nesse momento que você precisa sim aprender com o tempo. Se você olha para o seu passado e vê, meu irmão, um passado terrível, saiba que através de Jesus há o perdão. Se você olha para o seu presente e você, meu irmão, sabe que está fazendo coisas terríveis, saiba que no presente, em Jesus, há perdão. Saiba, meu querido, que se você confessar os seus pecados e deixá-los, confiar em Cristo Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, viver para Ele, para a sua glória, priorizando Ele em tudo, o seu futuro, meu querido irmão, será um futuro repleto de alegria, onde toda lágrima será consolada. O que Deus preparou para você, meu querido irmão, é maravilhoso. Mas antes de sermos uma igreja triunfante, nós somos uma igreja militante. É preciso lutar. É preciso lutar por Cristo Jesus. É preciso lutar pela fé evangélica. É preciso lutar pelas Escrituras. É preciso lutar as batalhas contra as forças espirituais do mal. É preciso lutar com todos aqueles que se levantam como inimigos da cruz de Cristo. É preciso lutar e lute, meu irmão. Lute com força, lute alegre, lute feliz, porque Cristo Jesus, meu querido irmão, mudou sua história. Ó Deus querido, Deus de amor e de misericórdia, aplica a palavra do Senhor aos corações. Espírito Santo de Deus, haja soberanamente nas vidas, meu Deus, converta o pecador. Convença o pecador, traga esse pecador para ser redimido pelo Senhor Jesus. Aos crentes, a Deus, que tem se afastado, que tem vivido uma vida apática na presença do Senhor, Deus, tem misericórdia. Desperte-os, ó Deus, desperte-os desse deserto, e conduza-o para os pastos verdejantes, repletos de águas tranquilas, onde o Senhor refrigera a alma, onde há comunhão e alegria. Meu Deus, trabalha nos corações. Faça-nos, ó Deus, que realmente possamos priorizar o Senhor Jesus em tudo. Pensamos em tantas coisas, temos tantos planos, temos tantas metas, temos tantos sonhos, mas todos daqui, meu Pai, quantas vezes o Senhor não faz parte dos nossos planos? Então, meu Deus, perdoa os nossos pecados. E nos ensine, meu Deus, nos ensine a priorizar o Senhor em tudo.
Porque, meu Deus, ao Senhor seja a glória eternamente. Amém. Pode sentar, meu querido. Pastor, o senhor quer falar mais alguma coisa? Muito bem. Então, como eu pedi os amados para sentar, eu peço de novo para ficar de pé. Como eu estou assim meio desatualizado, eu esqueci que eu tenho que implantar a bênção apostólica. Eu estou autorizado agora. Irmãos, receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, povo escolhido de Deus, igreja reformada que sempre se reforma, que reconhece a sua imperfeição, que aprende com o tempo e que prioriza Cristo Jesus em tudo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meu querido. Vamos para o almoço. Procure aí o diácono Alice e participe conosco.